Fala, gente, tudo bem? Professor Johan mais uma vez. E vamos continuar, já falamos, né, do tropeirismo, já falamos do contestado na região de Santa Catarina e Paraná, regiões limítrofes, e continuamos o nosso papo sobre o norte paranaense, para quem vai prestar as grandes, para quem vai fazer Cruel, para quem vai fazer o EM, né, para quem vai fazer concurso da Guarda Municipal, das guardas municipais ao norte paranaense. É importante esses conteúdos que eu estou falando, né? E para você que quer aprofundar de modo geral o seu conhecimento sobre o Paraná, não é mesmo? Vamos andar um pouco mais? Falávamos sobre o capital inglês e tudo mais, né? Hoje, agora, deixa eu só voltar aqui. Hoje nós vamos então entender como se deu ali após essa ocupação, né, no território por parte das terras, né, vendidas pela Companhia de Terras do Paraná a partir de 29. Uma data importante é a década de 40 como um todo, tá? Principalmente 1942. Eu usei essa imagem bem forte, porque a gente sabe, não é segredo de ninguém aí, que essa época é a época da Segunda Guerra Mundial, num contexto internacional, e a influência inglesa sobre a região, na figura da Companhia de Terras Norte do Paraná, abre espaço para a influência da Paraná, basicamente, Companhia de Melhoramentos, né, de capital nacional. O mundo estava ali vivendo um combate, frente ocidental aqui, né, a Alemanha contra a Grã-Bretanha, os aliados do eixo, a Itália, a guerra no Mediterrâneo, a guerra no leste europeu com a União Soviética, os Estados Unidos se envolvendo no conflito, o Império Britânico, olha aqui, lembra que eu falei da grandeza do Império Britânico aula passada? O Império Britânico ia perdendo espaço na África, no Mediterrâneo, né, no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, né, na Manchúria. Então os Estados Unidos, a Grã-Bretanha ia perdendo muito espaço e por consequência muito dinheiro. 42, só para vocês terem ideia, isso não é só no Paraná, é no mundo como um todo. 2/3 dos investimentos ingleses foram o quê? Liquidados por conta do esforço de guerra aliado. Tá a estela cheia aqui pra gente, Rony? O que isso quer dizer? Quer dizer que, simples, a Inglaterra precisava de grana para a guerra e precisava liquidar, se livrar, vender seus negócios ao redor do mundo. Tanto que o Império Inglês ele vai ter o quê? Né? Aquele império dilatado ele vai começar a retroceder, não é mesmo? Então essa vai ser uma tônica na década de 40. O Paraná e o negócio imobiliário dos ingleses no Paraná, ele não vai ficar de fora disso. Por exemplo, a Paraná Plantation, né, que eu falei que tinha sede em Londres, né, que era a parte logística da CTNP, ela foi liquidada e vendida para uma empresa brasileira, assim como a Companhia de Terras Norte do Paraná. E foi chamada de Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, que existe até os dias de hoje, não é mesmo? Principalmente os mais antigos, as pessoas com... Quando eu falo mais antigos, as pessoas assim igual o Rony, que tem 70 anos, tô brincando, Rony. Mas assim, não precisa ir muito longe, assim. Pessoal que tem 60, 40, 50 anos, vai lembrar ali, né, da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, não é que fazia muitas obras aí na região, tá? Ela é nada mais do que a antiga Companhia de Terras Norte do Paraná. É um setor, é um conglomerado imobiliário, tá? Quando eu falo imobiliário, não necessariamente está ligado ao campo, à cidade, mas é negócios imobiliários no campo, tá? Companhia privada de uma grande família, né? Os acionistas eram uma grande família de Curitiba. Então, assim, a Companhia de Terras, ela vai se tornar Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, tá? Antes da gente fazer questão sobre isso, eu acho que é importante, traz pra gente aqui, Rony, fazendo um favor. Um negócio muito importante, mas muito importante, tá? A Inglaterra, ela tem a sua influência dentro do norte paranaense e essa influência ela está ligada à Companhia de Terras. Acabou por aí, professor? Acabou por aí. Ah, mas e o Arthur Thomas e o Lord Lovat foram importantes? Foram importantes na consolidação do negócio imobiliário inglês aqui. Mas é como eu já disse numa aula anterior para vocês, nós não vamos ter aqui dentro do norte paranaense uma presença inglesa
no sentido de ocupação. Aqui eu narrei para vocês como se dá, de fato, a presença inglesa no norte paranaense. Ela não é uma presença de ocupação e exploração. Ela é uma presença de um negócio imobiliário. Tá bom? Então a gente não vai ter muita influência na cultura do Paraná dos ingleses, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Nós vamos ter a presença de quem? Dos imigrantes, e nós teremos a próxima aula sobre eles, e não só dos imigrantes, dos paulistas, dos nordestinos, dos mineiros, dos gaúchos que vieram também para essa região, para trabalhar junto à Companhia de Terras, tá? Então, é muito importante, quando a gente fala do norte paranaense, desconstruir essa nossa noção prévia sobre o mesmo. Agora eu posso ir para o exercício com vocês. Questão mamão com açúcar, tá? Mas que pode tirar o sono de muita gente que não tem conhecimento sobre o norte paranaense, tá? 3, 2, 1, foi! Vamos lá. Qual o contexto de declínio da influência da Companhia de Terras Norte do Paraná aqui, olha a redundância, no norte paranaense? Qual o contexto do quê? Do declínio, não da chegada, não da ascensão. O que aconteceu para virar pó essa presença, para acabar essa presença? De baixo para cima. Quebra das relações diplomáticas por conta da tomada da Ilha de Trindade. Se você souber muita história diplomática do Brasil, você vai falar, faz sentido. Por quê? Porque o Brasil quebra relações diplomáticas com a Inglaterra quando um cruzador inglês vai lá e coloca uma bandeira da Grã-Bretanha na Ilha de Trindade. Ô Rony, você sabe onde é a Ilha de Trindade? A Ilha de Trindade, ela fica a 1.100 quilômetros do Espírito Santo. Ela é grande, hein? Ela tem 8 quilômetros quadrados. E aí a Inglaterra foi lá e cravou a bandeira deles no processo de expansão marítima lá na Ilha de Trindade no início do século XX. Tá, o Brasil cortou relações com a Inglaterra? Não chegou a cortar. Por intermédio de Portugal a situação foi resolvida, né? Imagina se os argentinos tivessem a mesma chance quando os ingleses foram lá nas Malvinas. Mas é um papo para outra hora. Mas, assim, querendo ou não, o arquipélago, a península minúscula, né, ali a 1.000 quilômetros do Espírito Santo, não tem relação com a Companhia de Terras. Então eu posso eliminar. Geada Negra e o declínio do café. Gente, foi a Geada Negra e o declínio do café que deixou de ter influência da Companhia de Terras aqui na região? Errado. Por que está errado? Porque o interesse da companhia é vender as terras. Ponto final. Ponto final. Tá? Agora, se vai ter café, se vai ter algodão, se vai ter geada negra, não é problema meu. Então não tem relação com a geada negra e o declínio do café. Grande Guerra e o fim da política de contenção pós Primeira Guerra Mundial. Gente, a Grande Guerra é a Primeira Guerra Mundial. E não é aqui que os ingleses têm que liquidar os seus investimentos em 2/3 por todo o globo. Sobra a alternativa A para nós, não é mesmo? A B está errada. A de amor. Segunda Guerra Mundial, muito bem. E declínio do Império Ultramarino Inglês. Quer dizer, eu preciso ter dinheiro em caixa para investir na guerra. Como que eu faço isso? Vendendo meus negócios ultramarinos, tá? Então é a alternativa A de amor para nós aqui. Tá bom? Ó, beijo no coração para vocês, tá? Espero que tenham gostado. E aí a gente vai, no nosso próximo encontro, a conversar sobre a imigração no território paranaense. Beleza, gente? Fui!